Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Dessa vez eu tenho o meu teleprompter de volta, então eu posso usar a minha colinha e mencionar pra vocês que nesse episódio vamos falar sobre o potencial PlayStation portátil e será que isso aí traz um risco dele virar o Series S da próxima geração? Temos também informações de uma pesquisa sobre a visão do brasileiro a respeito de GTA 6, Switch 2 potencialmente à prova de pirataria. Bom, esses são alguns dos assuntos que a gente vai abordar. Vamos agradecer aqui logo de cara a Nuvem, que é grande parceira do The Byte desde o primeiro episódio. Agora em setembro tem o Anuversário e usando o nosso cupom de desconto que é The Byte, você consegue 12% de desconto nos seus jogos de PC na sua primeira compra na Nuvem. E fiquem de olho porque em breve vai entrar uma mega publisher no catálogo de jogos da Nuvem. Vale a pena, fiquem de olho. Enfim, bora pro episódio. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Vamos falar logo de games, vamos falar de PS6. O canal Moore's Law is Dead, um canal inclusive que a gente já trouxe aqui em outros episódios do The Byte. Ele divulgou novas informações sobre o suposto portátil da Sony, o PS6 portátil, que está previsto para chegar entre final de 2027 e início de 2028 e vai funcionar como um console completo e que vai também trazer aí consigo uma dock no estilo do Nintendo Switch, permitindo você jogar ele tanto no modo portátil quanto no modo TV também. Segundo os rumores do canal lá do Moore's Law is Dead, esse novo portátil da Sony, ele vai ser mais potente que os portáteis que a gente tá vendo hoje em dia, gerando meio que hype no mercado, como é o caso do Xbox Ally X e o próprio Nintendo Switch 2, né, sendo inclusive bem mais potente que o Nintendo Switch 2, oferecendo uma experiência, segundo os rumores, similar à do PS6, só que com menos resolução e com menos poderio gráfico também, mas também custando um pouquinho menos, segundo os rumores. Enquanto estão dizendo aí que o PS6 vai sair por quase $700, esse PS6 portátil vai estar mais ou menos entre $400 e $500 de valor. E aí eu queria já abrir perguntando pro Edu o seguinte, Edu, uma dessas polêmicas que a gente tá vendo nessa geração especificamente gira em torno do Xbox Series S por algo muito parecido com o que provavelmente vai ser esse PlayStation 6 portátil. Tem gente que fala, e eu não tô só falando de fãs, tem até desenvolvedor que fala um pouco sobre isso, que o Xbox Series S, ele deu uma barrada, digamos assim, em termos de evolução dessa geração, obviamente, especialmente com o pessoal do lado de Xbox. E aí tem muita gente falando que esse PS6 portátil pode ser que seja isso pro lado da Sony. Inclusive, tem muita gente falando que essa pode ser uma estratégia da Sony, não focar tanto assim no poderio gráfico da próxima geração, até para não tornar esses consoles da próxima geração muito caros. O que é que tu pensa a respeito disso? Primeiro falando aí do Series S e depois falando do portátil de PlayStation para a próxima geração. Então, isso em relação ao Series S é algo que a gente ouve falar de fato, tanto por fãs quanto entusiastas de tecnologia e desenvolvimento, quanto dos próprios desenvolvedores. E eu acho que a dificuldade de fazer os ports para Series S e o Series S limitar os jogos que saem no Series X e no PlayStation 5, isso está mais atrelado a equipes que têm menos tempo de desenvolvimento ou menos orçamento de desenvolvimento, porque otimizar, até onde eu entendo, é difícil. Se otimizar para múltiplas plataformas é um problema mais complexo. E você otimizar para uma plataforma mais fraca é mais difícil ainda. Não é que é impossível, mas a impressão que me passa de tudo que eu já me informei é que quanto menos tempo e menos dinheiro você tem para otimizar, mais difícil fica de otimizar para o Series S. Em relação ao PlayStation 5, PlayStation 6, portátil, o que eu já ouvi de pessoas da indústria, que estão bem inseridas na indústria, é que o que vai sair é um PlayStation 5 portátil que roda os games do PlayStation 5 em modo portátil, igual eles são no PlayStation 5 normal, talvez com os gráficos um pouco menos potentes em termos de resolução, frame rate, e que o PlayStation 6 seria algo à parte, que não necessariamente o PlayStation novo portátil vai rodar. Isso é o que eu ouvi. Mas esses rumores, eles trocam o tempo inteiro, eles mudam o tempo inteiro. Se a Sony de fato estiver seguindo esse rumo de PlayStation 6 híbrido, que é portátil, mas é console de mesa também, e uma versão mais potente, que é só console de mesa,
Eu não acho um caminho ruim, porque essa busca incessante por potência não necessariamente resulta em jogos melhores, mas ela com certeza resulta em jogos que demoram mais para serem desenvolvidos, que são mais caros de serem desenvolvidos e que não necessariamente são melhores. Então esse rumo que a Nintendo vem tomando desde o Nintendo Wii, de consoles menos potentes, mas com ênfase em bons jogos, é um caminho que me agrada mais. Eu preferia muito mais ter tido uma geração atual com lançamentos mais frequentes, mesmo que menos impressionantes graficamente, do que o que a gente teve, que é uma geração falha porque tem poucos lançamentos, porque os jogos têm ciclos de desenvolvimento mais longos, porque executivos também colocaram aí equipes de desenvolvimento para trabalhar em projetos que foram cancelados, naquela busca por dinheiro através de live service que foi uma furada. Então, enfim, eu sinto que a indústria aprendeu com o Series S, com as supostas dificuldades de adaptar games para ele, e a Sony com certeza está a par do assunto e é provável que ela se proteja nesse sentido. Antes de passar pro Vandep, deixa eu falar só um negócio rapidinho, Edu, até pra gente contextualizar em cima do que você mencionou, né? Realmente tem muitos rumores que saem todo o tempo. A gente, inclusive, em episódios anteriores, falou dessa versão do PS5 portátil sendo uma versão não realmente relacionada ao PS6, mas ao console atual da Sony, o PS5. Mas só pra dar contexto, tem rumores falando desse PS6 portátil, que é o que a gente tá trazendo aqui. Tem rumores falando de um PS6 mais fraco mesmo, como se fosse essa versão S, só que sem ser portátil, com um preço estimado entre 299 e 399 dólares, ou seja, mais barato ainda do que esse portátil. E o tal PS6 mesmo padrão, que vai ser esse console de 700 dólares. Então, assim, a gente já tá focando aqui no portátil da Sony, mas atualmente, em termos de rumores, tem 3 versões de PS6 rodando por aí. Uma portátil, uma que é a default e outra que vai ser a menos potente e que talvez sirva também como um gargalo para a indústria se essa galera do Xbox Series S, enfim, tiver correta, digamos assim. Mas fala, Vandep. Não, eu ia justamente fazer perguntas a vocês, eu tava gostando de ouvir vocês falando, porque pra mim, né, eu sou mais leigo até nesse sentido, cara, eu fico muito confuso. Então quer dizer que eles estão planejando, vamos com calma, um PS5 portátil ainda, e aí lançar um PS6 portátil junto com o PS6, né? É basicamente isso. Então, até lançar o PS6 vão ser 2 portáteis juntos, é isso? Não sei, cara. De novo, é um termo que eu uso aqui, pra mim vira ruído. Eu não sei o que comprar, quando comprar, qual que investe. Por que alguém vai investir num portátil do PS5 se já tem rumor do 6? Qual que é o benefício disso? O que eu achei mais interessante que o Edu falou aí também foi aprender com o Series S. Você acha que o Series S de fato é um grande erro? E daqui a pouco você responde só levantando isso. Achei curioso isso. E por causa disso, você acha que então, se lançar o portátil junto com o PlayStation 6, a qualidade dos jogos vai ser mais estável, assim, vai ser um pouco menor em questão de gráfico e performance. E a gente, né, seguindo até ter um meme, né, impressionante demais essa cena. Você acha que vai ter menos espaço para Menos geometria, né? impressionante. Enfim, vai ter menos espaço para isso. O que você gostaria de ver acima de tudo? É isso que eu tô interessado na opinião do nosso queridíssimo Edu, não por acaso. Tá, voltando no Series S, eu não acho o Series S um erro, mas talvez ele merecesse ter um pouquinho mais de memória, que é o que dizem que é o gargalo dele. Tá bom. Mas eu não acho que é um erro, eu acho que acessibilidade, tornar os games mais fáceis das pessoas adquirirem e jogarem, né, os consoles e os jogos em si, nunca vai ser um erro, na minha opinião. E aí, em relação ao PlayStation 5 e PlayStation 6 e portáteis da Sony, eu sinto que nada disso foi confirmado ainda, justamente para evitar essa confusão. A gente está falando de rumores de boa credibilidade, eu já escutei de gente da indústria em off a respeito do portátil do PlayStation 5, inclusive com bastante detalhe. Então, nesse assunto, eu sinto que a Sony precisa definir o que ela quer fazer. Pode ser que ela, para fim de geração, queira lançar um PlayStation 5 portátil, e eu acho que isso seria muito bacana. Eu adoraria ter um portátil de verdade de PlayStation para jogar PlayStation 5, porque o PlayStation Portal para mim é horroroso. Em relação ao PlayStation 6, eu acho que o anúncio ele deve vir próximo do lançamento do console, porque quando você anuncia com muita antecedência, você aliena o público, você enviesa o público a não comprar um PlayStation 5. Eu não vejo motivo para eles anunciarem com muita antecedência. E eu imagino que a Sony
esteja avaliando ainda o que faz sentido e o que não faz sentido. Então talvez por isso que ela tenha múltiplos projetos em pesquisa, para ver o que de fato ela quer lançar, porque daqui a pouco ela está pesquisando e vendo possibilidades de 3 modelos de Play 6, para no fim das contas lançar um só, ou talvez ter um modelo de lançamento e alguns anos depois ter uma segunda versão. E eu não sinto que lançando uma nova geração que não visa pela potência gráfica, a gente deixa de ter experiências impressionantes. Eu acho que quando a gente visa uma arquitetura mais fácil para desenvolver e um console que tem um hardware menos potente, mas que é mais viável para o consumidor final comprar, você segue tendo grandes desenvolvedores conseguindo tirar todo o potencial daquele console. Que a gente vê que o PlayStation 5, em específico o PlayStation 5 Pro, são hardwares muito mais potentes do que aparentam ser. Com o Death Stranding 2 a gente viu isso. Tanto pelo Play 5 base quanto Play 5 Pro, o potencial enorme do console que não é aproveitado. Foi aproveitado por uma boa equipe de desenvolvimento que tem acesso a uma boa engine, e a gente não vê isso com outras equipes. Até porque os orçamentos e o nível de conhecimento e aproveitamento das equipes que estão no mercado não é o mesmo de uma Kojima Productions, né? Eu acho que a maior prova de que a gente não precisa de fato de hardwares mega potentes para ter ótimos jogos é o próprio Nintendo Switch, né? O Nintendo Switch ainda, digamos assim, é relevante para uma quantidade de pessoas que mantém tendo o Switch. Um amigo meu próximo acabou de ganhar, inclusive, um da esposa, e eu perguntei, você ganhou o Switch 2? Ele falou, não, o Switch normal, e ele tava mega feliz. Ele tinha comprado e ganhou o Switch normal. Mega feliz até o Davi falar que existe o Switch 2. Não falei, não, eu fui com ele. Eu falei, é mesmo, que legal. Eu nem falei do meu Switch 2, falei, que bacana, divirta-se, olha, tem Mario Odyssey e tal, falei um monte de jogo pra ele. Mas, assim, tem muito jogo bom pro Switch, e o Switch é um hardware extremamente defasado, se a gente compara com o próprio Switch 2, com os consoles, né, atuais, mais potentes que o Switch 2 e por aí vai. Então eu acho que não. Mas, assim, eu achei muito engraçado ao longo dos anos essas discussões da galera defendendo um pouco o Xbox Series S, discutindo se ele era ou não um gargalo pra indústria. Eu acho que sim, como o Edu mesmo falou, eu concordo, não dá pra não admitir que ele foi um problema para muito desenvolvedor, né? A própria equipe de desenvolvimento do Black Myth Wukong falou várias vezes que não dava para desenvolver por Series S, porque era um problema gigantesco. Aí lançou recentemente uma atualização que faz o Black Myth Wukong rodar mais ou menos a 60 frames por segundo no Series S, e aí muita gente virou e falou, cadê? Vocês não falaram que era impossível, vocês não falaram que era difícil e tal. Mas, mano, tipo, olha o tempo que demorou para essa versão do Series S estar lançada, né? Então, assim, que é um certo gargalo, mas de fato não é impossível, e a prova disso, novamente, são os jogos que a gente vê no Nintendo Switch. Por isso que eu ainda tô aqui na vigília, eu sozinho talvez, ou quem sabe eu e outras pessoas aqui no chat, na vigília de que a gente vai ter um GTA 6, alguma versão pro Nintendo Switch 2, por mais que seja uma versão extremamente limitada, rodando assim péssimo, a 30 frames por segundo, até porque, já indo contra um pouco aqui a minha própria opinião, a minha própria vontade, o Elden Ring, né, o Tarnished Edition, tava disponível na Gamescom pra jogar, e o pessoal tava reclamando de performance, falando que o jogo não tava rodando muito bem. A galera falou que é Tarnished Edition mesmo. Exato, Que o nome honra. Mas eu queria saber até de ti, Edu, pode ser uma questão da própria falta de otimização da From Software, né, ou você acha que é um problema mesmo do console? Então, é que a From Software, ela é muito boa em muita coisa, mas otimização nunca foi o forte dela. Se você voltar, cara, e olhar o histórico dos Souls-likes da From Software, todos têm problema de performance. O Demon's Souls rodava ok no Play 3, mas com problemas. O primeiro Dark Souls, problemas de performance. A versão de PC bizarra. Pô, Bloodborne, todo mundo que jogou sabe que o jogo tem problema de frame pacing no PlayStation 4. O Elden Ring, ele não roda 60 FPS nos consoles, ele fica um pouquinho abaixo, o suficiente pra eu pensar, pô, dava pra ter otimizado um pouquinho melhor pro jogo ficar 60 FPS. Então, assim, From Software tá longe de ser referência em otimização, né? Mas eu sei que o Van Depp quer falar. Manda. Eu ia justamente, eu tô fazendo perguntas aqui pra vocês, né, do chat, porque existe alguma expectativa, basicamente, quando sairia o PlayStation 6? Quando que saiu o 5, aliás? Eu sempre esqueço. Novembro de 2020. 5 anos. Porque, assim, tem gente aqui, inclusive a gente falar um pouquinho de GTA, tem gente que adora. Por que fala tanto desse jogo? Calma. Eu não sei se já aconteceu, não seria interessante lançar perto de um lançamento do GTA, ou não, justamente porque pode acontecer com o que aconteceu com o 5, né, que eu mesmo comprei GTA pro Xbox 360, o Xbox One, PC, e agora eu acho que vou comprar PS5, eu quero jogar o GTA 5 antes de sair o 6, talvez, por mais que tem muita coisa que eu preciso jogar ainda. Mas basicamente, perguntando pra vocês e o pessoal dos comentários, quando vocês acham que vão sair o PlayStation 6, assim, se vocês tivessem que apostar, né, botar lá um dinheirinho? Quando que vocês apostariam?
Eu aposto que sai no primeiro semestre de 2028. 28. Normalmente, os ciclos de desenvolvimento, os ciclos de vida dos consoles vinham sendo 5, 6, 7 anos. Esses ciclos eles têm se estendido. E como essa é uma geração que está entregando muito pouco, eu acho que vai ser uma geração de uns 7 anos e meio de ciclo. Eu não acho que sai em 2027, não. Por que você acha que ao entregar pouco eles vão estender pra tentar, sei lá, ganhar mais dinheiro em cima agora ou o quê? Simplesmente porque eu acho que a geração tem mais a entregar. E aí, até fazendo relação com o que você mencionou de, pô, por que não lançar o GTA 6 com a nova geração? Porque quanto maior a base instalada, maior o potencial de vendas de um jogo. E essa geração, apesar dela parecer que não entrega muito em jogos, ela vendeu muitas unidades. O PlayStation 5 tá vendendo bem. Então eu não vejo motivo pra, por exemplo, a Rockstar esperar a nova geração e vender pra uma nova geração que vai ter um número de unidades muito menor, o que limita o potencial de vendas do GTA 6. Se o GTA 6 tivesse atrelado a uma exclusividade com o PlayStation, por exemplo, pra PlayStation seria muito interessante lançar um novo console com o GTA 6, que daí estimulariam as vendas da nova plataforma. Mas para a Rockstar o mais interessante é lançar no fim de geração, com a geração já Sim, tem estabelecida, razão. muitas unidades vendidas, e dali a um tempo lançar a versão atualizada da geração seguinte, que é o que eles fizeram com o GTA V, né? Sim, foi isso que todo mundo fez, né? É. E você, Davi, quando você acha que vai sair? Não, então, se GTA 6 tivesse lançado esse ano, eu concordaria mais com essa data do Edu pro começo de 2028. Mas como o GTA vai lançar só ano que vem, né, no começo do ano que vem, e assim, se Deus quiser não vai atrasar, mas pode ser que atrase, eu acho que a gente vai ver pra um pouco mais tarde, meio que pro final de 2028, assim. Não sei em relação à concorrência, não sei como é que tá, por exemplo, com o Xbox, essa questão. Isso que Talvez eu o ia Xbox perguntar, queira né? se antecipar, exato, mas não sei. Como que você acha que eles combatem? Lançando antes? Porque, né? A gente já teve essa discussão aqui também sobre, né? Se eles não querem mais tanto fazer consoles. Com certeza vai ter o próximo Xbox, né? Mas, assim, teve algumas estratégias do próprio Phil Spencer que não pareciam que era o grande foco. Até algumas coisas que ele já falou sobre isso, né? Que a gente é muito mais que um console, alguma coisa assim. E até no Xbox One, eu me lembro que era pra ser um negócio de multimídia. Eu me lembro quando eu comprei o Xbox Não, One, isso você me aí já falou era, disso. essa ideia já foi. Ai, pelo amor de Deus, né? E como tem coisinha pra capturar gameplay, né? Ai, não, pra ver TV não, gente, pelo amor de Deus. Mas o que vocês acham que eles vão, como que eles vão combater isso? Eu acho que vai ser a estratégia de Xbox é focar em um console só, e Xbox mesmo, assim, branding de Xbox. Interessante. Esse console vai ser extremamente caro, extremamente potente, pra eles dizerem que eles têm o console mais poderoso da geração. Então não me surpreenderia se esse console tá vindo por 800, 850, 900 dólares. É só ver o valor do ROG Ally X, né? Tipo assim, um console portátil, beleza? Mas ainda assim um console que tá testando um valor, né? Um teto de preço. E aí, em paralelo, um pouco antes, quem sabe, um pouco depois, os parceiros de Xbox, tô falando aqui da Asus, tô falando da Lenovo, vão sair com seus Xboxes. Eu acho que essa vai ser uma grande diferença da estratégia de Sony para a estratégia de Xbox. Eu acho que a Xbox vai entrar com vários parceiros, fazendo algo que a Steam tentou fazer com as Steam Boxes, mas não conseguiu, e vai ter esse console aí principal, que vai ser o Xbox, e quem é fã de Xbox, ou quem quer ter a experiência do console completo, vai querer comprar e jogar, porque os outros vão ser PC, né? Não vai ser console mesmo, eu acho. Quem tentou fazer algo parecido foi o 3DO, e foi uma baita de uma falha. É. Porque o 3DO, ele não tinha produção própria, era através de parceiros, tipo a LG, que na época era Gold Star, Panasonic, e daí as marcas que produziam os consoles queriam lucrar na venda do console, então o console ficou extremamente caro. Então isso é um ponto de cuidado que a Xbox teria que ter se for lançar hardware estilo Xbox via terceiros. Porque daí se uma Lenovo da vida quer vender um hardware compatível com o Xbox, se ela quiser lucrar com o console que ela tá vendendo, esse console vai custar uma fortuna e as pessoas não vão comprar. Ou vai vender pouco, né? Ou os dois. E aí teria que ter um programa que, assim como quando você vende um game mídia física ou digital, 30% do valor vai para Xbox, de repente quando o jogo é vendido via Lenovo digital, tem uma distribuição ali, sei lá, 15% Xbox, 15% Lenovo e 70% a publisher do jogo. É bem perigoso esse caminho de você tentar vender o hardware para lucrar no hardware. A gente sabe que boa parte dos hardwares, principalmente em lançamento, são vendidos como um investimento. Então,
a empresa perde dinheiro na venda do hardware para recuperar esse dinheiro depois com assinaturas e vendas de software. Eu achei interessante o que você falou, David, tipo, talvez combater isso justamente tendo um console premium e tal, mas a gente sempre discute coisa de preço aqui, né? Então, assim, eles abordarem dessa forma é arriscado, que nem o Edu disse, eles teriam que bancar muito o próprio console, né? Teria que ser um negócio que tem um valor agregado muito grande, e aí eu acho que ia justamente ser a inversão do que foi essa geração, né? Que tem o Xbox Series S, o Series X, e o PlayStation 5 tem só um, basicamente, depois o Pro, que é desnecessário de acordo com alguns. Desculpa. Mas é isso, eu acho que eu fico mais curioso, em algum sentido, a estratégia do próprio Xbox, cara, porque o PlayStation, que você falou, parece que vende bem, tudo certinho, tem muita gente que gosta do Series S e o Series X, mas eles que parecem um pouco mais confusos do que fazer, né? Então eu queria saber justamente o pessoal dos comentários o que eles acham que vai acontecer e o que eles gostariam de ver, né? Porque esse é o negócio, eles têm que ouvir as pessoas, né? O que o consumidor tá querendo, o que ele vai precisar e o que tá disposto a pagar, gente, porque parece que tá todo mundo cada vez com menos dinheiro. Então, sem dúvida nenhuma, uma estratégia arriscada. Eu tô mais curioso ainda pra saber como é que vai ser a questão das propriedades intelectuais ou das IPs. Teve gente no episódio passado que perguntou nos comentários o que era uma IP, é uma propriedade intelectual, tá, gente? É mais ou menos o jogo, né, e tal, e as várias versões e tudo. A franquia. Franquias, né? Como é que vai ser o gerenciamento das IPs com relação a esses consoles híbridos, digamos assim, não no sentido de ser portátil, mas no sentido de serem de outras marcas, Xbox mais Lenovo, Xbox mais Asus, com relação a entender se aqueles jogos que vão estar sendo vendidos são jogos de console ou são jogos de PC. Uma das maiores críticas ao Xbox Ally X, né, o portátil de Xbox, é que o marketing tá meio esquisito, assim, eles não estão necessariamente escondendo, mas eles não estão dando, na minha opinião, a ênfase necessária para dizer que você não vai conseguir jogar jogos de console nesse portátil, só jogo de PC. Ele é um PC portátil, ele não é um Xbox portátil. E aí eu fico curioso para saber se dentro dessa estratégia de Xbox, que eu acho que vai acontecer, de você ter parceiros, né, de console, se esses consoles vão ser vistos como PCs, mas só que PCs de mesa, ou se eles vão ser vistos como consoles de Xbox mesmo, tipo assim, com branding de Xbox e tal. Isso é um negócio que eu fico muito curioso pra saber. O que é que tu acha, Edu? Eu acho que vai ter muita gente que vai comprar o Xbox Ally e vai se tocar que, opa, os jogos que eu tenho disponíveis aqui não são os jogos que eu tenho no meu console, são os jogos que são Play Anywhere. É problemático. E esse foi um ponto que eu mencionei em outro episódio. Eu acho que eles vacilaram. Eu vou falar o que eu falei em outro episódio já, porque ninguém é obrigado a escutar todos os episódios, né? O Xbox portátil pra mim tinha que ser um Xbox portátil. Um Xbox que roda sua biblioteca de jogos de Xbox. Não um Xbox que roda uma parte limitada da sua biblioteca de jogos que, por acaso, está disponível no PC também. E agora vamos para o Momento Alura. Isso mesmo, Momento Alura. Vandep, explica pra gente o que é o Momento Alura, por favor. Vocês estão acostumados geralmente ao nosso queridíssimo Boletim Nuvem, mas caso você tenha pulado lá no começo, volte, porque agora a gente tem o cupomzinho, primeira compra lá, e o pessoal da Alura também topou fazer aqui no nosso segundo bloco, o menos invasivo possível, por mais que eu tô aqui falando sobre isso, mas vai ser um negócio bem tranquilo só no nosso segundo bloco aqui. E o nosso queridíssimo Davi vai apresentar o nosso próximo assunto, que é... Vamos lá, honrando aí o nosso Momento Alura, vamos falar de uma das IPs, como a gente comentou no bloco passado, que estão mais, assim, no hype, que é GTA 6. Mas não especificamente de GTA 6 em si, mas da expectativa do público sobre GTA 6. Saiu uma pesquisa recente de uma consultoria muito massa aqui no Brasil, pra quem não conhece, a Go Gamers, que é a responsável pela maior pesquisa que aborda o interesse de compra e o comportamento do público gamer brasileiro, e eles fizeram uma pesquisa dedicada só ao hype de GTA 6. E esse estudo trouxe alguns tópicos interessantes que eu acho legal a gente, digamos assim, discutir aqui. O pessoal que respondeu a pesquisa, e foram mais de 1.000 respondentes, mencionou que de todos os respondentes, metade deles está interessado em comprar GTA 6, está planejando comprar GTA 6, mesmo com o preço mais alto. Também, segundo essa pesquisa, por conta de GTA 6, boa parte dessas pessoas que responderam a pesquisa estão na expectativa de trocarem os seus hardwares, né? Atualizarem os seus fones de ouvido, os seus controles, as suas TVs e, consequentemente, os seus consoles para poder jogar o próximo hit aí da Rockstar. Mas você não acha interessante um game como GTA
ter esse tamanho todo a ponto de estimular uma pesquisa só sobre ele aqui no Brasil? Sim, eu acho, inclusive por isso que a gente trouxe essa pauta e voltando a algo que eu falei no primeiro bloco, tem gente que fica chateada, tá, gente, a gente entende que o GTA é grande, vocês não precisam trazer todo episódio, a gente não traz porque a gente acha que vai ficar pegando visualização, porque nem é isso que tá gerando visualização pra gente. É simplesmente que a gente é um programa que discute mídia e a indústria de games e como quem ouve, né, que nem o Edu falou, ninguém é obrigado a ouvir todo episódio, por isso que às vezes eu me repito. A gente vai analisar o impacto disso no mercado brasileiro, sem dúvida nenhuma, e eu acho que, eu fico até curioso, Davi, né, dentro da pesquisa, se eles vão fazer algumas parcerias mais locais, né. O GTA não precisa fazer isso, não é que eles vão fazer uma parceria necessariamente com o McDonald's, alguma coisa assim, não que o McDonald's seja local, mas vocês entendem. McLanche feliz. McLanche feliz. No GTA. Com o Jason lá, velho. Ia ser engraçado. Mas exatamente isso, que tipo de ativação vai ter lá, né? Porque a gente viu na Gamescom pela primeira vez, eles tinham um lugarzinho, então, né, as coisas estão andando, mas eu fico acima de tudo preocupado com o meu país, então eu quero saber e torço que o GTA tem um impacto muito positivo aqui. Só de justamente ser feita uma pesquisa, quer dizer que tem muita gente fora da nossa bolha preparada pra isso. Eu mesmo já tô começando a me explicar pra pessoas, né? Às vezes pro barbeiro, pra alguém assim, tipo, cara, não, GTA ano que vem. Ah, é? Vai sair GTA? Então justamente tem que comprar um console. E, então, queira ou não, cara, a gente vai acabar trazendo essas pautas e inclusive discutir o porquê que a gente fala tanto disso, sabe? Além da coisa óbvia, que é o maior jogo, o maior lançamento e até a gente ter algo concreto, vão surgir algumas pautas assim, mas eu achei justamente muito curioso GTA no Brasil, né? A gente tem funcionário da Rockstar agora no Brasil, então quem sabe a gente tem algum tipo de ativação, algum tipo de, né, diferença. Eu acho que a Rockstar podia fazer um pouquinho mais esse marketing, mas o que você acha disso tudo? O que mais me chamou a atenção foi as pessoas abertamente falarem, algumas pessoas, não todas, né? Que beleza se custar super caro o jogo, né? É o tipo de coisa que, ok, se o jogo sair realmente num preço acima do que a média do mercado e você tá disposto a comprar, ok, compra. Mas não fala abertamente que você tá ok com isso, que você só estimula a indústria a aumentar o preço dos jogos, cara. Não tem motivo pra isso. Você tá se expondo de maneira desnecessária, tá entregando o jogo, sabe? Não precisa. Você não vai comprar um carro e dizer qual que é o teu orçamento. Você vai falar que tá muito caro independentemente do preço que te falarem pra você negociar, né? Tipo, você não precisa abertamente falar, não, se tiver 600 conto eu compro. Não, você fala, não, eu não vou comprar de jeito nenhum, porque aí você não encoraja a Rockstar a deixar o preço do game tão alto no Brasil, mas enfim. Volta ao negócio que a gente falou de pirataria, a gente talvez fale um pouco mais, que existe pessoas, felizmente, que a gente tem sorte como nós, que a gente pode pagar as coisas, a gente toma decisões. Não, isso aqui tá caro demais, eu me recuso a pagar R$600 no jogo. E aí, falando de acessibilidade também, tem gente que simplesmente não tem como, né? Se o salário mínimo tá R$1.500, é mais de um terço, não faz sentido, né? Então, eu não sei se existe um caso de alguém que tem a grana, que quer muito jogar o GTA, que vai falar, não vou comprar no lançamento por R$600. Se for esse preço, eu sei que eu vou pagar. Eu paguei 450 no próprio Death Stranding pra jogar um pouco antes, né? Ou R$400 mesmo. Então, infelizmente, a gente vai normalizar isso. E só voltando um pouco que eu falei antes de McDonald's e tal, foi porque eu achei interessante justamente a pesquisa, né, que as pessoas veem com bons olhos a participação de marcas no lançamento do jogo, inclusive marcas não endêmicas. Quando a gente fala endêmico, né, que é uma expressão que a gente usa muito no marketing de influência e no marketing no geral, endêmico é algo que é da indústria, né, principalmente, e que combina, não precisa ser necessariamente de games. Por exemplo, a Logitech é uma marca endêmica porque combina com o que a gente faz aqui em games e o McDonald's não. Mas eu pensei no lançamento justamente do próprio Death Stranding 1, que tinha Monster Energy, né? Que tem energéticos quando o Sam acorda, e essa licença venceu. Tanto que quando eu fui jogar, não tinha mais. Era um aleatório deles. E se eu não me engano, eles estavam pensando em substituir por um outro energético lá, competidor deles. Eu não sei se a Rockstar precisa disso, né? Porque se você associa muito às marcas, assim, você começa a fazer coisa demais, fica meio forçado. Mas seria interessante se eles conseguissem fazer umas coisas pontuais pra chamar atenção. Eu imagino que talvez eles trabalhem com celebridades, mas assim, até isso, cara, quando a gente fala de pauta de GTA, não tem muita base pra gente prever o que eles vão fazer. Não só porque tem tanto tempo que saiu o último jogo, eles vão fazer um trailer que nem de COD com um bando de youtuber, não vai. Ou com celebridade, não sei. Será que precisa, né? Será que vai precisar? Por isso. Precisa. Eu acho que vai acontecer é que vai ter muita marca querendo se associar com GTA 6,
ou próximo do lançamento ou depois do lançamento, sabe? Pra surfar a onda. Não o contrário, sabe? Eu não sei se GTA 6 precisa dessa ajudinha, digamos assim, pra se divulgar. Apesar de que, claro, né? Sempre mais dinheiro é interessante. Imagino que a Rockstar, a Take-Two vão querer ganhar o máximo de dinheiro possível e algumas parcerias estratégicas podem ser interessantes, né? Patrocínio e tal. Mas eu acho que não. Mas vai ter muita gente interessada em entrar um pouquinho nessa fatia do bolo do GTA. E só voltando um pouquinho sobre o que vocês estavam falando a respeito do preço do jogo, também me impressionei muito com essa parte da pesquisa que falou lá que se GTA sair por R$ 600, a galera tá comprando e não tem problema nenhum, eles estão dispostos a pagar. Obviamente que mostra também, né, a potência do game e o quanto o hype desse jogo, ele é um hype real, né, de fato, eu acho que vai fazer um puta sucesso aqui no Brasil. Mas um dado em um outro estudo mostrou que 77% dos brasileiros que respondem essas pesquisas, eles investem até R$ 250 por mês em games. Até, né? Ou seja, o teto é 250, que é um valor consideravelmente bem menor do que R$ 600. Então, assim, ou muita gente vai passar muito tempo sem comprar nada, ou muita gente vai tirar dinheiro de onde não tem para poder comprar GTA 6. É curioso perceber o quanto que a gente, enquanto sociedade, e isso não é só no Brasil, Estados Unidos, é o país da ostentação e tal, o quanto a gente carece de uma consciência maior sobre consumo e coisa e tal. Eu tenho amigos que têm uma política contrária, né? Eles nunca compram jogos do lançamento, especialmente porque a maioria deles joga no PC, e eles sempre sabem, e especialmente se for jogo da Ubisoft, esse jogo já ele tá com desconto e eles compram quando tá em desconto, eles compram quando vem uma promoção da Steam e tá, as promoções de inverno da Steam são muito boas com relação a isso, e eles acabam jogando jogos atrasados, né? Eu acho que tem muito essa pegada hoje em dia do hype, do FOMO, né? Do Fear of Missing Out, que movimenta essa parada. Eu acho que as redes sociais fazem esse trabalho também, o próprio YouTube, de você meio que querer entrar nessa onda pra poder fazer parte dela e não ficar de fora e acabar pegando spoiler, acabar não fazendo parte dos movimentos bacanas que vão acontecer na mídia, os vídeos que vão viralizar. Eu acho que tem muito disso também, tanto quanto a vontade de querer pegar o jogo e jogar. Até porque tem muito jogo grande, hypado que sai, não sei se vai ser o caso do GTA, mas vários outros sem dúvida nenhuma, e logo você consegue ver com pesquisas que saem logo depois do lançamento do game, que muita gente pega o jogo, joga durante 2, 3, 4 horas e dropa. Vai fazer outra coisa, volta só depois. Tem muito isso com o jogo mega hypado, porque aquela parada, a pessoa quer ter o jogo, fazer parte daquele momento e depois meio que deixar quieto, jogar no tempo dela, enfim. Demora um pouco mais pra poder voltar, ou às vezes até nem volta, né? Só levando um gancho do que você falou, né, desse negócio não só de acessibilidade, mas a pessoa gasta R$ 250 por mês. Por isso, se a Rockstar planeja lançar esse jogo com esse preço, $100 que seja, eles têm que anunciar logo. Eu acho que é isso. Eles têm que anunciar logo esse valor, justamente porque as pessoas precisam fazer um planejamento financeiro em cima disso. Eu acho que tem gente que talvez ganhe R$ 2.000, R$ 1.500, que vai gastar R$ 600 no GTA, justamente que é um grande prêmio pra si, né? Se essa pessoa talvez não tenha que sustentar uma família, às vezes é alguém que mora com os pais ou algo assim. Então esse vai ser o grande gasto, mas essa pessoa precisa economizar dinheiro. Esse que é o negócio de que a Rockstar tem que entender os mercados que ela vai adentrar e que vão comprar o jogo dela. As pessoas não podem só, o preço é mês que vem, eu tenho 600 conto aqui pra gastar. Não é. Então, tipo, se a Rockstar planeja de fato fazer uma precificação mais alta e diferente do que a gente tá acostumado, ou que nem a gente falou, 3 preços diferentes, ela precisa anunciar logo. Eu acho que começa a ser meio frustrante isso. E voltando pra você, Davi, você, notório hater do jogo, você pagaria R$ 600 no GTA? Agora, saiu agora, comprou sem esse desconto? Não, porque eu tô com muito jogo pra jogar e assim, eu acho que seria um jogo que eu teria que parar de jogar tudo que eu tô jogando pra poder focar só nele. E aí você não vai acompanhar nada do GTA, você não vai ver no YouTube, o que você faria? Não, aí eu ia fazer o que eu fiz com Death Stranding. Eu demorei pra receber Death Stranding pra poder jogar e fazer review. Então o que eu fiz? Eu saí no Twitter, no YouTube, tirando tudo que eu podia, privando tudo que eu podia pra não ficar vendo nenhum spoiler do jogo. Ah, então você não ia ver nada, você ia ter o FOMO, mas o GTA você vai ficar de fora, mas a gente vai cobrir aqui, filho. Inclusive gameplay. Gameplay. Gameplay ótimo. A gente vai jogar aqui os 3. Como eu sou hater de GTA, tem muito isso, assim, eu gosto de GTA, o GTA é um jogo maravilhoso, eu acho incrível, mas assim, meu hype pro GTA não é o mesmo da maioria da galera não, assim, nem de perto, assim, vai ser um puta jogo, vai ser incrível. GTA V foi um jogo maravilhoso, mas que não mudou minha vida, como por exemplo o Red Dead Redemption já foi bem mais, entendeu? Assim, eu estaria mais no hype pelo Red Dead Redemption 3 do que pelo GTA 6, assim, mas assim, respeito demais o hype da galera, acho massa. Red Dead é o melhor jogo de todos os tempos, os dois mesmo. Aí eu já não sei, mas beleza. O Davi,
Aqui é o Deixa contexto quieto. em off. Do Davi, tudo que ele não gosta ou ele diferencia é a pior coisa do mundo, mas tudo bem. Não, pô, eu não falei isso. Eu tô falando. Eu Não, mas votei tudo no. bem. Eu votei no God of War quando foi lá a disputa com o Red Dead Redemption. Pra mim, o God of War foi melhor. Pronto. Me trucidem nos comentários. Teve muita gente que concorda comigo também. Tá, então o Davi disse que ele é rico e vai gastar R$ 600. Então o que que você precisa? Você precisa ficar rico, gente. A gente precisa de mais Quem fala que tá patrocínios vivendo aqui. uma vida abastada, tranquilo, Sou porque já eu, chegou sou lá e eu. tal, não sou eu. Mas Deixando bem eu não claro, cheguei lá, não mas tô sou eu. bem. Eu tô na batalha, eu tô no corre, tamo junto aí com você e tal. Eu tô no corre também, pô. E falando de precisar de dinheiro, tá na pindaíba, vamos falar um pouquinho de pirataria, né, aqui, mas não, calma que a gente não tá aqui necessariamente incentivando nem nada, mas saiu um tweet bem interessante que a gente quer trazer aqui, tá inclusive colocado aqui na tela pelo nosso querido editor, de uma conta do Twitter chamada Pirate Nation, mostrando um print do 4chan sobre o Nintendo Switch 2, né, nesse print tá escrito assim, 2 meses no mercado, Switch 2 não tem exploits, não tem games dumpados, não tem emuladores, ou seja, pelo visto a Nintendo venceu a pirataria, né? Assim, não tem mais pirataria na Nintendo e o Miyamoto saiu como grande vencedor. Será que é isso mesmo? Tipo, Edu, o que você pensa a respeito disso? Assim, será que o Switch 2, ele se tornou um console à prova de pirataria? Com certeza absoluta não. Não existe sistema inquebrável. O que existe é um sistema que tem uma segurança mais bem implementada e ele vai demorar mais para ser quebrado, mas é óbvio que em algum momento vão quebrar a criptografia, vão conseguir aí desbloquear o Switch 2. Eu não tenho a menor dúvida disso. É só uma questão de quando. Mas na minha percepção, e eu acho que eu não tô errado, mas até na época, né, dos 3x10, os consoles da Nintendo não é que eles eram imunes, mas eles sempre foram mais difíceis de craquear, ou tô errado? É porque, por exemplo, o Nintendinho muito rapidamente já tinha Ah, fita pirata dele. Até porque no Brasil não tinha original. Não existia Nintendo com presença oficial no Brasil. Era tudo pirata, né? O Super Nintendo tinha fita pirata, sim. O 64 menos, mas ele tinha fita pirata. E o GameCube, ele foi desbloqueado, mas era mais difícil você conseguir rodar jogo pirata porque precisava do mini CDzinho. E o mini CDzinho era mais chato de reproduzir. Tanto que tinha uma galera que tirava a parte de cima da carcaça do GameCube pra caber um CD no GameCube. Um CD full size, tá ligado? Então umas paradas meio bizarras, assim. Mas o Wii foi super pirateado, o Wii U foi desbloqueado, o Switch, putz, nem se fala. Existem consoles, historicamente, que foram mais difíceis de quebrar a criptografia. O próprio Play 4 demorou bastante para os jogos rodarem via emulação. PS3 também, né? O Play 3 eu lembro que vendia, acho que sei lá, no AliExpress, um USBzinho que você colocava, mas tudo vai ser desbloqueado, cara. Davi, você disse que conversou com o senhor Linguiça sobre isso, que ele tinha algo a dizer. Isso. E o senhor Linguiça comenta aqui sempre no almoço. Bom almoço, senhor Linguiça, abraço a todo mundo que tá almoçando aí também, lavando a louça, mas diga-nos o que ele disse. Exatamente. Eu cheguei pro nosso queridíssimo senhor Linguiça, mandei o print pra ele e falei, e aí? O nome dele é bom demais. Eu ligo isso. Falei, e aí? Me explica melhor essa parada. E aí ele mandou aqui uns 5 tópicozinhos bem interessantes que eu vou falar aqui pra vocês agora. O que é que ele mencionou? Ele disse que existe apenas uma leve vulnerabilidade no navegador do Switch 2 atualmente e que isso não tem impacto nenhum pra desbloqueio. Apesar disso, segundo ele, tecnicamente dá pra você levar jogos piratas pro Switch 2, mas eles são jogos de Switch 1 através de uma ferramentazinha, mas há risco de banimento do console, né? E a Nintendo, ela tem sofisticado muito esse processo de banimento de console, né, agora com o Switch 2. Ele também reportou algo muito parecido com o que o Edu falou, de que, assim, eventualmente, é provável que o Switch 2 seja desbloqueado e que o pessoal que tá falando que a Nintendo venceu, tá, tipo assim, se antecipando demais. O próprio Switch 1, isso era o que eu não sabia, demorou 9 meses após o lançamento para sair a primeira notícia de alguém, de uma equipe que tinha conseguido desbloquear o console, né? Então o Switch 2 com só 2 meses de mercado é muito cedo para poder falar. E com certeza absoluta, isso foi algo que ele me falou também, tem muita gente interessada nisso. Então é algo que mais cedo ou mais tarde, até pelo interesse das pessoas que estão focadas nesse universo de hacking de consoles e tudo mais, a gente vai ver o Nintendo Switch 2 ser desbloqueado. O que é que você acha, Edu? Eu concordo, o que ele falou faz sentido. E um ponto que eu ia mencionar é, existem consoles que a gente considera retrô hoje em dia, que até hoje têm vulnerabilidades sendo descobertas. Novos métodos de destravar PlayStation 2, Xbox 360. Até hoje estão descobrindo vulnerabilidade nas plataformas antigas. As novas, claro que têm sistemas de criptografia mais complexos, que levam em consideração tudo que foi aprendido com gerações anteriores, mas
cara, mais cedo ou mais tarde esse console vai ser destravado. E qual que é o mercado disso? Existem pessoas comprando, tipo, pro Switch 1? Tipo, quão grande é o mercado? Não necessariamente números, mas eu não ouço muito, talvez seja da bolha, né? Mas. Ah, tem gente que compra o Switch 1 porque o Switch 1 tá desbloqueado, a pessoa não compraria um console que não é desbloqueado. E nesse sentido, claro, isso faz vender mais hardware, mas não faz vender mais software. E do lado da pirataria, tem a galera que, tipo, vende serviço de desbloqueio, tem aqueles cartuchos que rodam jogos pirata, que aí, claro, que a empresa que tá vendendo esses cartuchos é a principal interessada. Então, sim, é porque como é algo que não é bem visto publicamente, as pessoas não vão ficar anunciando. Claro, tem gente que anuncia, só uso pirata e tal, ok. Mas as pessoas não vão ficar anunciando, é um negócio feito mais às escondidas. E tem muita gente que não necessariamente ganha dinheiro com isso, mas se esforça para trazer mais acesso a jogos, especialmente jogos que não têm mais acesso por conta de algum motivo, por conta de alguma barreira geográfica, tecnológica mesmo e tal. E, inclusive, assim, não é que são poucos, mas hoje em dia eu tenho notado uma leve redução dos casos de empresas que ganham dinheiro com pirataria, até porque as empresas como Nintendo, como Sony, vão em cima primeiro dessa galera, né? Vão em cima primeiro da galera que tá realmente ganhando dinheiro com pirataria, assim, ativa, para depois ir atrás do usuário que pirateou de alguma maneira. E as próprias soluções que existem para combater o usuário de piratear são soluções mais automáticas, como, por exemplo, esse banimento do console, que às vezes, infelizmente, como a gente viu no PlayStation em alguns casos, acontecem sem querer, né? O console ele é banido meio que porque ele fez alguma coisa que passou meio que no filtro lá da Sony e identificou como um console que tá praticando alguma coisa negativa, aí foi lá e baniu. Então essas práticas mais automáticas, não jurídicas necessariamente, vão primeiro na galera que tá usando de maneira meio pra lazer mesmo, mas o pessoal que tá ganhando dinheiro, aí sim recebe o martelo da justiça da Sony, o processinho aí da Nintendo e por aí vai. E galera, é isso, espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do The Byte. Se você notar que não tá inscrito aqui no canal, inscreva-se e curtam também aí o conteúdo que a gente tem feito. A gente tem aí presença em diversas redes sociais. Agradecemos muito a atenção de todos. Valeu! Tchau!